Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis ou pelo site da emissora, que podem ser localizados pela busca em Rádio Bom Jesus RJ ou Rádio Bom Jesus 1170. Nesta edição, o Ponto Facultativo se ocupará de um tema que tem relação direta com fatos recentes, envolvendo emissoras de televisão que integram a chamada grande mídia. Fatos que vão além da simples questão da qualidade daquilo que os veículos de comunicação oferecem ao público para alcançar aspectos como a ética e a decência, parâmetros aos quais toda a imprensa deveria submeter-se. A honestidade na informação, que deve pautar o trabalho jornalístico, e a atividade de jornais, revistas, televisões e emissoras de rádio. Recentemente, 2 programas da TV provocaram a indignação do público e mereceram o escárnio dos internautas nas redes sociais. O Roda Viva da TV Cultura e o Painel da Globo News. Em ambos os casos, o propósito anunciado pelas emissoras seria o de entrevistar virtuais candidatos ou pré-candidatos ao cargo de presidente da República nas eleições de outubro, já que nem todos os entrevistados haviam tido ainda suas candidaturas confirmadas pelas convenções de seus respectivos partidos. E começou por aí a bandalheira televisiva e as más intenções de ambas as emissoras. Cabem a um veículo de comunicação de massa, como neste caso, 2 tarefas primordiais: informar e formar a partir da informação. Mas não é admissível, sob o ponto de vista ético, que se utilize de seus recursos para distorcer os fatos, dando a eles uma interpretação que não lhes cabe, no sentido de depreciar ou desqualificar o entrevistado. E foi o que ambas as emissoras fizeram. Não é o propósito da conversa que teremos hoje, aqui no Ponto Facultativo, tomar a defesa ou fazer o elogio de qualquer dos personagens vitimados pela encenação armada, pelo programa Roda Viva da TV Cultura ou pelo Globo News Painel. O que se pretende é tão somente questionar aquilo que se pode classificar como o mau e desastrado emprego de um veículo poderoso como a televisão. Nesta situação específica, porém, em ambos os casos, o tiro saiu pela culatra, como se diz. Jornalistas que participaram de ambos os programas saíram arranhados, para não dizer ridicularizados, da saia justa que tentaram colocar nos convidados. No caso da Rede Globo, o vexame foi maior ainda, porque o último dos participantes, Jair Bolsonaro, após ter sido confrontado pelos entrevistadores seguidas vezes com o tema da ditadura de 1964, acabou aplicando um checkmate na emissora e na família Marinho, ao lembrar um editorial assinado pelo chefe do clã, jornalista Roberto Marinho, em que ele assumia o seu aberto apoio à tomada do poder pelos militares. Foi um embaraço geral, para desespero da produção, que ficou segurando o programa no ar, com a Miriam Leitão pedindo para que todos esperassem, enquanto o ponto eletrônico ditava uma resposta mal alinhavada ao seu ouvido, que ela repetia sem nenhuma firmeza ou convicção. Talvez tenha sido esse o maior mico que a emissora e a sua comentarista já pagaram em muitos anos. E foi merecido, não pelo cerco ao Bolsonaro, mas pela falta de profissionalismo no trato com os convidados e pela desonestidade intelectual para com o seu público. Pois é sobre isto que conversaremos nesta edição do programa. E para desenvolver a análise deste assunto e melhor esclarecer os nossos ouvintes sobre ele,
Quem retorna à bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus é um convidado que sempre abrilhanta o ponto facultativo com a sua presença. Trata-se do competente profissional e amigo, Dr. Felipe Nogueira Alves da Silva, que é um jurista, advogado e professor da Faculdade Metropolitana São Carlos, em Bom Jesus do Itabapoana, na qual também exerce as funções de coordenador adjunto do curso de Direito. No comando do Show da Manhã e retaguarda técnica deste programa está o meu parceiro, radialista Alexander Sullivan. Bom dia, meu prezado Dr. Felipe. Como sempre, é um prazer recebê-lo aqui no Ponto Facultativo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Wagner. Prazer é todo meu estar aqui com você novamente. E também aproveito o momento para convidar os ouvintes que nos prestigiem com essa grande audiência que você já tem, porque o assunto de hoje interessa a todos. Com certeza interessa. Como dito aos ouvintes nas palavras de abertura deste programa, o propósito da nossa conversa de hoje, não é discutir os candidatos, suas qualidades e pontos fracos, ou considerando os tais programas de TV que foram mencionados para tomar a sua defesa e apontar as suas falhas enquanto entrevistados. Nosso objetivo é conversar sobre a maneira como a imprensa está lidando com a informação sobre a política partidária, candidatos e candidaturas, num momento que é crucial para o país e pode ser determinante para que a sociedade brasileira se encontre consigo mesma e com o futuro, que às vezes parece que jamais iremos encontrar. Então nós vamos começar, Dr. Felipe, pelo seguinte: independentemente de preferências político-partidárias, o que lhe parece fundamental para a escolha dos candidatos que melhor representam as aspirações do eleitor? Isto é, que tipo de informação o eleitor deveria buscar para estar seguro de que está dando o seu voto realmente para os candidatos que o representam ou que o representarão como cidadão? Wagner, eu creio que, sobretudo, deve se focar naquilo que ele tem enquanto plano de governo. As candidaturas elas vão se oficializar enquanto inscrição no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, no dia 15, é o prazo limite para que essas candidaturas elas sejam registradas. E a partir disso também deve se registrar um plano de governo. E esse plano de governo ele fica disposto no site do TSE, que é de acesso livre, bem como no site dos próprios candidatos. E além disso, esses candidatos têm a oportunidade de, nos seus canais de comunicação eletrônicos, as redes sociais e também na imprensa, de apresentarem as suas propostas. Então, aquilo que o eleitor deve levar enquanto impacto, né, enquanto direção para a sua decisão no voto, é justamente aquilo que esse candidato tem de proposta. Eu creio que o conteúdo das suas propostas deve ser o principal a ser considerado. Em relação a isso, doutor Felipe, nós temos uma péssima tradição no Brasil que plano de governo, assim como, vamos dizer assim, plataforma de partido, costumam ser um documento morto. Não é um documento que o partido ou candidato persiga depois no sentido de cumprir aquilo que foi registrado ali. Ele tem que registrar um plano de governo. Aí ele registra o plano de governo. Depois ele vai trabalhar, estou falando de todos os cargos, de todas as, seja do executivo, do legislativo, aí parece que aquilo não existe e ele não se prende, não se submete àquilo. Então, essa é uma outra coisa, doutor Felipe, que o senhor acha que deveria haver alguma norma condicionadora ou que obrigasse o candidato a seguir um plano de governo, ou isso iria engessar, vamos dizer assim, o parlamentar ou o ocupante de cargo executivo? De forma alguma. Eu acho que o que você diz é extremamente relevante. A nossa democracia é uma democracia que engatinha. A gente tem uma história de democracia que ela se insurge com muito pouca força durante a história e volta e meia ela é ceifada. A gente tem essa história tanto desde da queda do Império, da monarquia no Brasil, até a contemporaneidade. A gente tem picos de democracia e picos muito suaves.
Isso faz com que a gente tenha um problema sério na sociedade, que é a falta de fiscalização, aquilo que a ciência política chama de accountability, que é um termo em inglês, que a gente pode fazer uma tradução de ser a fiscalização da sociedade civil mesmo, minha, sua, de todo Isso eleitor. não é da tradição brasileira. Não temos essa tradição, essa participação popular, ela é muito rarefeita e, além disso, não existem canais de participação popular nas instituições. Nas próprias câmaras municipais, as audiências públicas, as proposições populares de projetos, tudo isso é muito distante da realidade da sociedade. Então, para que haja, de fato, um cumprimento de uma agenda política a partir de um plano de governo registrado na eleição, essencialmente nós, cidadãos, devemos cobrar desses candidatos os quais nós elegemos e também dos quais nós não elegemos, porque o fato de a gente ter um candidato derrotado não nos tira o direito de reivindicar do candidato eleito. E nem dele a obrigação de trabalhar pela sociedade. Sem dúvida. E, vamos dizer, ele não pode trabalhar pelos eleitores dele, tem que trabalhar pela sociedade. Todos. Ah. E então a questão passa justamente por nós conhecermos o candidato que estamos votando e, sobretudo, entender que o momento eleitoral ele é um dos momentos da democracia, da relação de representação que nós temos com os nossos representantes, com os políticos. Porque não basta que a gente compareça à urna, vote e esqueça que aquele governo vai acontecer por mais 4 anos. A gente deve acompanhar essas ações de governo e, sim, cobrar que aquele projeto político, aquele plano de governo e aquela agenda pública que vai se formando, que é o quê? Aquilo que ele pauta dentro da administração dele, seja ele parlamentar, seja ele um membro do executivo, um governador, um prefeito, um presidente da república, de cobrar aquilo que ele prometeu. Nós temos o direito e também eu vejo a obrigação de fazer isso. Doutor Felipe, eu vou aproveitar a oportunidade desse seu esclarecimento, da sua resposta, para informar os nossos ouvintes que porventura não sejam da área, que no direito constitucional, não estou falando do direito constitucional brasileiro apenas, no direito constitucional existem 2 instrumentos que são de enorme valia e em algumas sociedades esses instrumentos funcionam muito bem. Um deles é a emenda popular, quer dizer, a iniciativa popular de legislação. A população propõe uma lei, uma emenda constitucional e tal, e isso o Congresso, dependendo do número mínimo lá exigido de assinaturas, o Congresso é obrigado a votar isso e analisar. No Brasil nós temos usado muito pouco isso. Por exemplo, a lei da ficha limpa, ela decorreu de uma proposta de origem de iniciativa popular. O outro elemento mas nós usamos pouco, no meu modo de entender, o outro recurso que existe na Constituição, mas não na lei brasileira, não no direito constitucional brasileiro, é um instrumento que se chama, muito usado nos Estados Unidos, chama-se recall. O recall é um instrumento que o doutor Felipe pode até explicar a função do recall aí, um instrumento que permite à sociedade, inclusive, mudar decisões judiciais. Sim. Fale sobre isso, doutor Felipe. O recall é uma figura jurídica que nós não temos no Brasil. Isso existe em alguns estados dos Estados Unidos, começou no estado da Califórnia, e permite justamente isso que você, Wagner, acabou de nos dizer, que é justamente a intervenção popular na administração pública. Isso existe tanto nas ações da administração em termos do Poder Executivo, pode-se retirar um governante sobre o qual o povo esteja insatisfeito. Se o povo, em sua maioria, se vir insatisfeito com o governante, ele, pela via democrática, evidentemente, ele vota e retira aquele candidato. Isso também acontece nos Estados Unidos em relação a decisões judiciais, porque lá os juízes, os magistrados, eles não são levados ao cargo por concurso público como aqui. Eles são eleitos. E nem são vitalícios. Não são vitalícios, não existe isso. A democracia lá realmente ela abrange um espectro muito maior. Então o recall é justamente essa participação popular efetiva, dizendo, olha, se você não fizer aquilo que agrada a maioria, que agrada o povo, essencialmente, nós realmente tomaremos atitude contra você. Você não poderá exercer o seu cargo de costas para o povo. E pode ser retirado esse do governo. E em se tratando do judiciário, isso é uma coisa preciosa. Duas coisas preciosas. Uma é o recall, que permite mudar até uma decisão judicial. E a outra, que o doutor Felipe mencionou, que é o fato dos juízes lá serem eleitos.
Então um juiz não pode fazer isso, não pode usar dessa arrogância e prepotência que alguns juízes se utilizam no Brasil, porque ele sabe que ele pode não continuar lá. Aquilo pode significar a perda da condição dele ali de juiz, de ministro, seja lá do que for. Não é isso? Exatamente. Agora, doutor Felipe, nas eleições de outubro, os eleitores terão que votar para 5 cargos diferentes. Né? Nós só não vamos votar para prefeito e vereador. Isso não torna essa escolha, essa avaliação sobre a qual a gente está falando, a avaliação para escolher os candidatos, não torna isso muito mais difícil? Sem dúvida. É um momento eleitoral talvez mais complexo que o eleitor se depara com deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Ele precisa eleger todos esses candidatos e entender que esses candidatos vão governá-los por 4 anos, fora os senadores que os governarão por 8 anos. É complexo e isso se apresenta como uma necessidade maior ainda do eleitor se informar sobre os seus candidatos. E, sobretudo, sobre o sistema eleitoral de votação proporcional que atinge deputados estaduais e deputados federais. Os senadores eles têm votação majoritária e o governador e o presidente também têm votação majoritária, ou seja, eles vencem se tiverem mais votos que os seus demais candidatos. Já os candidatos a deputado estadual e deputado federal, eles têm votação chamada proporcional, que é de acordo com as suas coligações a distribuição de votos. Então, para deputado estadual e para deputado federal, eleitor, pode ser que você vote em um candidato, mas o seu voto vai para outro, porque o sistema eleitoral permite isso, já que as votações são proporcionais. É uma conta um tanto complexa, mas é isso que acontece. Então, para o eleitor, ao votar em deputado estadual e federal, veja o partido do seu candidato e qual coligação esse candidato ele tem, porque esse voto seu possivelmente vai para a legenda, ou o candidato que encabeça a legenda, ou a coligação. Então é complexo por causa disso e tem que ficar atento sim. O que o doutor Felipe está dizendo aqui, entre outras coisas, está dizendo o que está dizendo, e dizendo entre outras coisas é o seguinte, é preciso que essa análise a qual a gente se referia seja feita com muito critério, porque aí vem a pergunta, não adianta escolher o candidato para o cargo de presidente da República ou governador sem que se escolham também candidatos a cargos parlamentares com absoluto rigor, não é não? Sem dúvidas, Wagner. As casas legislativas nos estados, que são as assembleias legislativas, e na União, que é o Congresso Nacional formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, é essencial para viabilizar qualquer governo de um presidente da República. Um presidente da República, ele conta com uma posição majoritária dentro da Casa Legislativa, ele não consegue aprovar os seus projetos, aqueles projetos que vêm do Executivo. Ele não consegue aprovar os seus projetos, ele vai ter que, digamos assim, rebolar, utilizando um termo coloquial, para que ele consiga esse apoio e realmente fica um governo muito difícil. A ex-presidente Dilma, ela caiu justamente porque não conseguia mais aglutinar, arranjar essa maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Aliás, doutor Felipe, não é o primeiro caso na história. O Collor também caiu porque não conseguia aglutinar a maioria. O Jânio arquitetou uma encenação de uma renúncia que no final se voltou contra ele, porque o Congresso aceitou a renúncia dele, mas ele não queria renunciar, ele estava pressionando o Congresso porque ele também não tinha mais maioria no Congresso. E aí, nós vamos falar disso adiante, nós adquirimos no Brasil um terrível hábito, isso vem lá do final da ditadura para cá, porque a ditadura não precisava disso, né? Mas vem do Sarney para cá, sem faltar nenhum, de presidentes comprarem votos no Congresso. Sem faltar nenhum. De todas as colorações, de todos os partidos, todos eles compraram, fizeram troca, fizeram barganha, e isso é uma coisa que põe a descoberto o interesse da sociedade, põe desprotegido o interesse da sociedade. Mas nós vamos já chegar nisso. Eu apenas lhe pergunto, para completar essa parte aí, o seguinte: a existência dos chamados partidos nanicos, aqueles partidos que são inexpressivos, não passam de legenda de aluguel, e no final, o próprio Centrão está aí fazendo isso. O Centrão é um grupo de partidos nanicos, sem muita expressão individualmente, não podem sequer lançar um candidato
próprio, não teriam cacife para isso. Aí o que eles fazem? Eles se aglutinam, formam um fiel de balança e vão se vender para alguém. Já se venderam para um, já se venderam para outro, agora estão se vendendo para o Alckmin, né? A gente não tem o propósito aqui de estar atacando ou defendendo ninguém, mas é claro que a associação com esse centrão não recomenda ninguém, né? Então, o seguinte, mas a existência desses partidos, por conta da nossa legislação eleitoral, ela não torna para o eleitor as coisas mais confusas ainda, no sentido de se entender nesse contexto aí de eleição? Sem dúvidas. Essa pluralidade de partidos, a gente tem que entender que não necessariamente atende o princípio democrático de máxima representação política. Basta ter um deputado na Câmara dos Deputados, um representante, para que esse partido ele tenha direito ao fundo eleitoral, ele tenha direito a espaço de televisão, enfim, ele possa participar efetivamente de uma eleição. E como você muito bem colocou, esses partidos eles podem se aproveitar justamente para fazer esses jogos de barganha. Então o eleitor deve ficar atento sobre o que é esse partido, sobre a plataforma de governo que ele dispõe e quem são os seus representantes. Porque muitas das vezes eles estão ali só para figuração e justamente para vender apoio parlamentar, o que é criminoso isso só prejudica a população. Olha, eu vou voltar a uma questão que já foi abordada aqui, mas para a gente aprofundar um pouco isso. No Brasil, o Brasil adota o sistema do presidencialismo, que por definição significa que quem governa é o presidente da República. E aos parlamentares caberiam, além de algumas funções que são específicas, mas de menor ocorrência, como, por exemplo, votar um impeachment e fiscalizar as contas do Executivo, mas ao Legislativo, de forma geral, o que cabe é legislar, é o processo de elaboração das normas jurídicas. Muito bem. No entanto, o que nós estamos vendo por aqui, nós já tangenciamos esse assunto, doutor Felipe, é o seguinte, é uma espécie de promiscuidade entre o Legislativo e o Executivo. Ou seja, o Executivo, aquilo que o doutor abordou aqui agora há pouco, o Executivo precisa de uma maioria para governar, e como não tem maioria, porque nós temos uma salada mista lá no Congresso, de partidos nanicos e partidos grandes, e coligações que acabam se impondo como maioria, né? Então, o Executivo e o Legislativo acabam entrando num processo de promiscuidade, onde o Executivo passa a fazer concessões ao Legislativo, né? Disso aí decorrem algumas perguntas que eu vou lhe fazer em seguida. Falando com muita sinceridade, doutor Felipe, você acha que com o atual sistema eleitoral vigente, aqui entre nós temos alguma chance de escapar desse toma lá da cá que vigora no país de forma assumida e desavergonhada desde o governo do Sarney até hoje, sem faltar nenhum? Nossa, Wagner, pergunta muito complexa. A gente pensar se vai mudar essa lógica dessa promiscuidade entre os políticos. O primeiro passo importante foi dado e a gente vai ter que ver como que isso vai se desenvolver, que é a proibição das doações empresariais para a campanha política. Porque a gente também tem que lembrar que esse toma lá da cá não existe só dentro da política, existe também da política com a sociedade, sobretudo os grandes empresários. Vimos aí o caso da JBS, enfim, esses empresários eles também têm esse jogo de troca com os governantes. O primeiro passo, como eu disse, foi dado, que é impedir que essas empresas doem. Só pessoas físicas podem doar para a campanha, até 10% da sua declaração de imposto de renda. Só que o fundo partidário também aumentou consideravelmente para dar muito dinheiro aos partidos para poder fazer as suas campanhas, que são muito caras. Eu não sei, Wagner, se a gente vai conseguir simplesmente a partir do sistema eleitoral modificar, porque essas coligações que se apresentam já na eleição, elas vão resultar num governo que vai se apropriar desses coligados para distribuir cargos, pastas, ministérios e assim por diante. Essa estrutura é uma estrutura muito complexa e se não houver uma fiscalização do povo efetivamente se dispuser a cobrar desses governantes, eu vejo que essa é uma máxima muito difícil de se modificar. Parece que isso é uma estrutura, um câncer que se enraiza no nosso sistema político e muito difícil de se tirar. Deixa eu pontuar duas coisas que o doutor Felipe falou. Primeiro, eu acho que essa situação só se resolve
não se resolve mediante uma mudança aqui, outra ali na legislação eleitoral. Ela só se resolve mediante uma reforma política profunda. Profunda. Era como se a gente pegasse uma equipe e dissesse: a equipe vai elaborar a reforma política e isso vai ser votado do jeito que está. Sabe por quê? Porque aos políticos não interessa a reforma política. A reforma política não interessa aos políticos porque tira deles o poder de inserir emendas, destaques, coisas que os favorecem em nível de partido ou em nível individual. Então, só uma reforma política consegue mudar isso. O problema é que nós já tivemos ensaios de reforma política e ficou mais ou menos evidente que os políticos que estão aí não querem reforma política. A segunda coisa que eu lhe diria a respeito disso é o fundo de campanha, que é um absurdo. Eu digo o seguinte: o doutor Felipe quer ser advogado, quer ser juiz, seja lá o que for, quer ser médico. Vai custear seu curso, vai custear a despesa para chegar lá. Por que a sociedade tem que custear a campanha dos políticos que querem ser políticos, dos pretendentes a cargo político? Nós pagamos para que eles façam a campanha e, além disso, dentro desse nós pagamos, há uma série de desvirtuamentos que tem aí. Um deles, para mim, é essa história. Em pessoa jurídica não pode mais doar, mas pessoa física pode. Isso já foi um remendo. Não era assim. A proposta inicial é que não poderia haver doação privada. Aí, puxa daqui, encolhe dali, então, pessoa física pode. E vai começar a aparecer laranja para essas doações. Não, doutor Felipe? Estão aparecendo muitos. Começar a aparecer laranja. O sujeito diz: não tem empresa nenhuma doando para mim. Pega uma JBS10, uma Odebrecht, arranja 50 pessoas para doar e entrega o dinheiro. Isso não acaba. Isso é uma praga. Agora, a outra coisa é o seguinte: onde é que o senhor vislumbra a maior dificuldade em se colocar o trem nos trilhos em relação a isso que nós estamos falando? Na legislação eleitoral ou na forma como a justiça eleitoral se comporta? Eu acho que passa pelas duas situações. Sobretudo, a gente só vai conseguir modificar a legislação eleitoral se nós modificarmos o parlamento. Se você continua votando no mesmo candidato, desculpa, você não pode contar com mudança. Foi o professor Wagner acabou de dizer. A reforma política ela precisa passar no Congresso, mas os congressistas atuais não se interessam por essa reforma, porque eles vão ter que cortar na própria carne, eles não querem perder os seus privilégios e a sua forma promíscua de governar. Então passa prioritariamente pela reconfiguração das pessoas que são os nossos deputados e os nossos senadores. Vamos ter que botar gente nova lá, porque os que estão aí já se mostraram desinteressados em fazer a reforma. E somente com essas outras figuras que nós podemos vislumbrar uma eventual modificação na legislação eleitoral. E sobre justiça eleitoral, a gente precisa também pensar em justiça como um todo. A justiça eleitoral, sobretudo o TSE, como um tribunal superior, é de indicação. Enquanto nós tivermos com essa presença na Constituição de permitir que os tribunais superiores sejam politicamente indicados, nós teremos problemas sobre os julgamentos que interessam ao país. Então é essencial que se faça uma reforma legislativa a partir de uma nova presença na Câmara e no Senado, outros representantes precisam estar lá, e também para que a gente possa rever essa questão da Constituição de permitir que os líderes dos executivos eles possam fazer as indicações para os tribunais superiores. Enquanto houver essa situação, eu acho que isso fica mais cercado e mais difícil de mudar. Doutor Felipe, veja uma coisa aqui, vamos dar uma explicação em relação ainda ao direito constitucional para o nosso ouvinte. Uma coisa é o Congresso, são os integrantes da Câmara, do Senado e em nível estadual das Assembleias. A outra coisa que está prevista em Constituição é quando se precisa redigir, elaborar uma nova Constituição, não tem que ser necessariamente o Congresso. É uma Assembleia Nacional Constituinte ou uma Assembleia Estadual Constituinte, quando é o caso de se adaptar à Constituição Estadual. O que me ocorre, e me corrija se eu estiver errado, é que se for criado uma Assembleia, exemplo, a semelhança
de uma Assembleia Nacional Constituinte, um grupo de pessoas eleitas pela população para preparar o projeto de reforma política e estabelecer esse projeto como, vamos dizer, incluir nesse projeto uma série de cláusulas pétreas, cláusulas que não podem ser alteradas, senão de forma muito criteriosa e com um mínimo de requisitos, talvez a reforma política pudesse ser feita. Não elaborada pelo próprio Congresso. Aí não vai mesmo. Agora, se houver uma lei, se houver se estabelecer algo, que seja eleito um grupo de pessoas que contemple representantes de todos os segmentos da sociedade, mas que seja integrado também por especialistas, né, na coisa na técnica legislativa, aí sim, faz um projeto. Pronto, agora leva lá e aprova isso de uma maneira, aí é uma questão de articular a aprovação. Porque se deixar que os parlamentares... não passa nada. Nada que não seja do interesse deles. Agora, a tomada de consciência dessa natureza de desvio no nosso modo de administração, dessa mistura de papéis entre legislativo, executivo e na falta de ética dos métodos empregados, o que dependeria fundamentalmente, no seu modo de entender, para a gente poder, não estou falando agora para mudar isso não, para que a população, o cidadão comum entenda isso, o que é preciso para ele entender, porque ele sabe que tem roubalheira, ele sabe que tem desvio, ele sabe que tem conduta irregular, mas eu disse assim, para ele compreender como é que isso se faz e como isso pode ser enfrentado. Que ideia o senhor tem no sentido de que seja levado isso porque a sociedade consciente, ela se mobiliza. Nós já tivemos exemplo disso. Uma sociedade consciente se mobiliza. O que o senhor acha que pode ser feito no sentido de que a sociedade tome consciência de como é esse jogo de cartas? Eu sou partidário de que o ensino de direito constitucional, lógico, dentro das suas questões mais básicas, se inicie desde do ensino fundamental. As crianças devem saber cidadania, devem saber os seus direitos e saber os direitos e obrigações essenciais que regem o seu país. Nós não temos esse conteúdo nos programas de ensino fundamental. As crianças, elas não têm consciência dos seus direitos. Nós temos aulas de muitos assuntos, mas esse é um assunto que deve começar desde a infância. Como educação de trânsito, outras educações, esse conteúdo deve ser passado. Deve haver ensino de cidadania nas escolas desde do ensino fundamental. Uhum. E para nós que já estamos nas idades mais avançadas, nós temos os canais de comunicação, a própria TV Câmara, a TV Senado e também a internet, que nos possibilita saber o que os nossos deputados estão fazendo, quais são as propostas que fizeram, como foram os seus votos, que tipo de comportamento que ele está tendo na Câmara ou no Senado, no caso dos senadores, e assim por diante. A gente tem que buscar essas informações. A gente ficar estático dentro de casa, ouvindo só o que o jornal maior tem a dizer, ou só nos informando pelos posts do Facebook e assim por diante, isso torna a nossa compreensão muito rasa. Muitas vezes são fake book, né? Que as pessoas produzem aquilo sem apresentar a fonte, qualquer tipo de verdade sobre o que estão expondo. Então a gente tem que se dispor a essa informação. Nós não dispomos a tantas situações que não são tão relevantes, por que não a gente se interessar mais por política e por cidadania? E olhando o site da Câmara, o site do Senado e assim por diante. Nós vamos já falar em redes sociais depois do nosso intervalo. Voltamos já. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Estamos de volta com o Ponto Facultativo e a nossa conversa com o Dr. Felipe Nogueira Alves da Silva, que, como mencionado em sua apresentação, é advogado, professor universitário e também exerce as funções de coordenador adjunto do curso de Direito na FAMESC de Bom Jesus do Itabapuana. E na edição de hoje,
estamos cuidando de um assunto que chamou a atenção do público e foi causa de muito escárnio, sobretudo nas redes sociais. 2 programas que se propunham a entrevistar candidatos e pré-candidatos ao cargo de presidente da República, levados ao ar pela TV Cultura, o Roda Viva, e pela Globo News, o programa Painel, e que acabou redundando em 2 papelões. Doutor Felipe, antes que a gente entre exatamente nesse tema, que é o tema central da nossa conversa, eu queria ainda lhe fazer 2 ou 3 perguntas rápidas. A primeira é o seguinte: nós vimos falando dessa coisa de consciência, de tomada de consciência. Não lhe parece que, em que pesem todos esses percalços que a gente tem encontrado, esses obstáculos, essas dificuldades, o atropelo da nossa política partidária, não lhe parece que de um tempo para cá a sociedade brasileira está se tornando mais crítica e mais consciente do que costumava ser? Ou seja, não importando nessa análise, claro, se elas estão posicionadas à direita, à esquerda, mas a sociedade como um todo, ela não está mais conectada nesse tema, não? Eu creio que sim. Hoje existe uma disposição da sociedade em se interessar por política. Como eu disse, a nossa democracia é jovem e isso reflete também na sociedade. Mas eu creio que isso se deve essencialmente ao aparecimento e o engrandecimento das redes sociais. Nós temos as redes sociais como um canal importante de comunicação para que as pessoas possam se informar e dizer sobre política também. E se posicionarem. Sim. Também. Eu acho que o senhor concorda que, nesse sentido, as redes sociais têm tido um papel mais preponderante, um papel mais importante do que a grande mídia? Em certa parte, sim. A gente não pode considerar o peso da grande mídia. Campanha eleitoral na televisão ainda é um determinante muito importante para a eleição de um candidato. E tanto é que eles brigam por esses segundos nas campanhas eleitorais. Mas, por exemplo, em 2010, a Marina Silva, na sua primeira candidatura, ela obteve 20 milhões de votos. 20 milhões de votos é muito voto. Ela quase chegou ao segundo turno. E ela sem ter tempo nenhum de televisão. Então, esses 20 milhões de votos, a gente pode acreditar às redes sociais. Deixa eu lhe perguntar, já que foi mencionado o caso da Marina Silva. Na eleição passada, ela realmente teve uma votação expressiva, mas uma parte disso não poderia ser acreditado ao impacto da morte do candidato de quem ela seria vice, o Eduardo Campos? Sem dúvida. Eu mencionei a primeira eleição dela, foi em 2010. A de 2014, ela sairia no início como vice do Eduardo Campos. Houve, evidentemente, aquela tragédia, Eduardo Campos faleceu e ela foi lançada à candidatura do PSB como cabeça da chapa. E durante um tempo a própria imprensa falou muito bem da Marina Silva, o que deu a ela uma votação expressiva, mas menor que a de 2010. Eu creio que em 2010 ela se apresentando como a terceira alternativa dentro da polarização PT-PSDB, a internet ela se mostrou muito forte. Ela conseguiu 20 milhões de votos pela internet, não foi pela televisão. Muito bem. Olha aqui, cuidando mais especificamente agora desses programas que motivaram o núcleo da nossa conversa de hoje, doutor Felipe, eu gostaria de lhe propor as seguintes questões para nós conversarmos aqui para sua análise. Em relação ao programa Roda Viva da TV Cultura, ficou muito claro que o propósito do programa seria cercar, digamos assim, determinados convidados, provavelmente para depreciar a sua imagem perante o público, favorecendo a imagem de outros. E eu lhe pergunto o seguinte: isso é informação jornalística ou é militância política? Isso é, no mínimo, falta de ética jornalística. O jornalismo, essencialmente, deve se ocupar da informação e da informação da verdade. Uma democracia só se faz com imprensa livre. E essa liberdade é justamente de possibilitar, nesses canais de imprensa, a presença de todos os setores da sociedade. A gente tem que saber que as televisões, por exemplo, no Brasil, que a gente está falando da TV Cultura e da Rede Globo, elas são por meio de concessão. Concessão de um serviço que é originariamente público, que é informar as pessoas. E essas concessões elas estão hoje, em rede nacional, na mão de 8 famílias apenas. Então, querendo ou não, a gente vai ver nessas programações e na cobertura jornalística das eleições sempre uma presença muito forte da intenção do dono da emissora. Então, ele vai fazer dos seus programas, infelizmente, um palco para que ele possa valer os seus interesses. E a gente viu isso muito claro, tanto no Roda Viva quanto na Globo News. Na defesa de uma determinada linha editorial, é lícito
que a emissora, que o grupo jornalístico, ele obviamente puxe brasa para a sardinha dele. Isso é uma coisa compreensível, até porque essa linha é muito clara. Em alguns veículos, essa linha é claríssima. Agora, o que não parece ser correto é que, para fazer a defesa daquela linha política ideológica que ele escolheu, da sua linha editorial, ele passe a dizer inverdades. E parece que o que a grande imprensa tem feito com muita frequência é isso, é trabalhar sobre inverdades, não é? Então, olha aqui uma coisa, um aspecto a destacar, por exemplo, nesses programas da TV Cultura, o que ficou muito claro, era, vamos dizer assim, um aspecto a destacar é que, além de tudo, a emissora escalou um time de entrevistadores absolutamente despreparados para compor a bancada. Não lhe parece que isso, no final das contas, mais deprecia a emissora do que o candidato que a emissora queria depreciar? Sem dúvida, porque baixa o nível do debate. Um espectador que se dispõe a assistir um programa que está entrevistando um candidato à presidência, ele quer essencialmente ouvir as propostas desse candidato. Por mais que ele já tenha decidido o seu voto, ele quer saber o que está se propondo para um Brasil novo, para um Brasil a partir de um novo governo. E quando essa imprensa ela se ocupa de simplesmente achincalhar a figura desse indivíduo, se ater a outras questões que não necessariamente a sua plataforma de governo, as suas propostas, isso empobrece muito o debate. Olha, o debate da TV Cultura ignorou completamente propostas. Eles ficaram nessas questões, digamos assim, pontuais e pessoais. Eles em nenhum momento eles trabalharam sobre proposta. Como é que se trata disso, como que se trata daquilo, como é que se enfrenta tal problema. A única coisa que eles fizeram, por exemplo, com um dos candidatos, que assumidamente vamos dizer, é leigo em economia e diz que quem vai resolver tudo é o ministro da Fazenda dele, foi ficar cercando o cara. Mas como você reformaria tal? Como você conseguiria o orçamento para aquilo? Que foi uma maneira de ficar na mesmice, evidenciando que o candidato não entendia de economia. Entendeu? Nós sabemos, qualquer pessoa sabe, que uma pessoa que se propõe a um cargo dessa grandeza, qual seja o de presidente da República, de governador do Estado, ele não tem que ser um especialista em saúde, educação, cultura, não tem. Mas ele tem que ter uma noção geral até para poder se entender com os seus auxiliares diretos que cuidam daquelas áreas. E aí é óbvio que o candidato já assumiu que não entende, ele não finge que entende, ele diz que não entende. Mas eu tenho aqui uma pessoa que entende tudo e mais alguma coisa. É uma fragilidade do candidato, eu não tenho a menor dúvida. Agora, daí a você passar o debate todo cercando isso para ele evidenciar que ele não entende de economia e não dizer, mas aí que proposta você tem para a saúde, para a educação, para isso, para aquilo, para transporte, a questão dos caminhoneiros, como é que você resolveria, porque ficou aí mal parado. Aliás, nós tínhamos tido uma conversa aqui sobre a greve dos caminhoneiros e nós falamos, dificilmente o governo vai cumprir aquilo que está prometendo. E é o que nós vimos acontecer. Sim. O governo descumpriu as promessas, ele desmobilizou a paralisação dos caminhoneiros e não cumpriu as promessas. A coisa continua. Quer dizer, tudo que se conseguiu com isso foi subir o preço do combustível e do gás para todo mundo. Né? Exatamente. Muito bem, mas voltando aqui ao nosso tema. Eu não sei aqui se o senhor chegou a assistir o debate com todos os candidatos da TV Cultura, com todos os candidatos na TV Cultura, no Roda Viva, né? Mas eu quero lhe perguntar o seguinte: isso que eu vinha falando, esse foco forçado e repetido e repetitivo nas questões de cunho pessoal, em que isso ajudaria o telespectador que se encontra indeciso a definir o seu voto? Essa não é uma colaboração, digamos assim, menos valiosa para o eleitorado do que para o próprio programa, não? Sem dúvida. Não há por que se ater essas questões pessoais que, de fato, não vão imprimir nenhum tipo de resultado eficaz no eventual governo desse candidato. O que eu estou dizendo? Isso não é de hoje, a imprensa faz isso há muitos anos. O Fernando Henrique Cardoso foi candidato a prefeitura de São Paulo no início dos anos 90 e vinha muito bem no segundo turno. Ele até competia, foi no final dos anos 80, ele competia com o ex-presidente Jânio Quadros.
E Fernando Henrique vinha muito bem, até que ele deu uma declaração poucas semanas ou poucos dias antes do segundo turno, e que ele dizia que era ateu, que não acreditava em Deus. E a imprensa caiu matando no Fernando Henrique porque não acreditava em Deus e evidentemente perdeu a eleição. Uma das eleições, na eleição da Dilma contra o Serra, que foi em 2010, também se ateve no segundo turno, essencialmente se a candidata era contra ou a favor do aborto. Essas questões são pessoais e elas não... E pontuais. E pontuais. Elas não têm a relevância, por exemplo, de uma proposta de governo para a segurança pública, para as Forças Armadas, para a política de drogas em fronteira, por exemplo, ou as questões de estrada, transporte, logística, saúde, a educação e todos os outros assuntos que são muito mais relevantes que não passam por essas opiniões pessoais. Então, quando a gente vê a imprensa se atendo a essas questões, é lamentável, porque isso não ajuda no debate e não ajuda na decisão do eleitor. E talvez o que a emissora que quer puxar para lá ou para cá não tenha sido capaz de perceber é o seguinte, é que há uma massa de 60% de eleitores que ainda não decidiu o voto. É a hora de trabalhar sobre esses, levando informações de cada candidato para que essa massa possa dizer, olha, apesar de tudo, eu ainda prefiro esse, eu prefiro aquele. Mas esse jogo sujo da mídia, e que não é de hoje, como o professor acaba de exemplificar. Eu vou dar um exemplo aí, até, vamos dizer assim, sabendo, como sabe o professor, que é meu amigo, que eu não sou petista, mas na primeira campanha da qual o Lula participou para presidente, a Globo, que então apoiava o Collor, ela fez 2 ou 3 coisas, 3 golpes baixos. Ela levou uma ex-mulher do Lula para dar uma tal da Miriam Cordeiro, para dar uma declaração depreciativa dele, como o pai abandonou a filha, não sei o que e tal. Depois eles pegaram, tinha havido um sequestro de um empresário, Abílio Diniz, e foi encontrado o cativeiro. E aí, na hora que eles estavam retirando os sequestradores lá dentro do cativeiro, eles enfiaram uma camiseta em cada um com que era da campanha do Lula. Entendeu? Então, e teve o terceiro golpe que a Globo aplicou nessa campanha tinha havido um debate, eles pegaram o debate, selecionaram os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula e fizeram a reprise do debate com o que havia de pior num candidato e de melhor no outro, né? Então, esse tipo de mídia é nefasta para a orientação e o esclarecimento do eleitor. Pois então, nós vamos falar sobre o debate da Globo, que as entrevistas da Globo, não o debate, as entrevistas da Globo que foram um pouco piores, porque a emissora, de sua praxe comum, gosta de revestir tudo dela de pompa, de sofisticação, e aí o mico, como a gente diz, o mico foi muito maior, porque estava revestido de pompa aquele negócio. Colocou lá 9 entrevistadores para um programa de 1 hora. Nem havia tempo para as pessoas explorarem as perguntas sérias, algumas que ocorreram, por exemplo, do Gabeira, que nós havíamos falado aqui em off. O Gabeira se comportou com dignidade, com decência e com equilíbrio. Também o Roberto Dávila. O resto foi uma palhaçada só. E nem havia espaço para os entrevistados falarem. A começar pelo excreto de entrevistadores, né? O resultado foi péssimo. Agora, você já percebeu, professor, como esse tipo de erro de colocar um programa de meia hora, eles colocam 4 convidados. Isso é um erro recorrente na Globo. Já percebeu que eles fazem isso? Sim, é perceptível que a Rede Globo, que ainda é a líder de audiência, ela tem uma ação editorial que permeia toda a sua programação. O que é uma ação editorial? É justamente a opinião da emissora dentro da programação. Ela não dá uma liberdade para que o entrevistado, ou até um conteúdo que ela venha a apresentar, possa ter a apresentação daquilo que é de fato apresentável, mas sim a pauta sempre acontece de acordo com a sua opinião. E a gente tem visto isso até de uma maldade por parte
do setor jornalístico da Rede Globo, de fazer com que os seus programas, sobretudo na cobertura das eleições, eles fiquem muito mais enaltecendo o que dizem os seus entrevistadores e deixando de lado aquilo que os entrevistados têm a dizer. O que é uma pena, é lamentável isso. E a Globo tem mais um hábito, professor, que é o seguinte: isso é uma dinâmica da Globo, não sei por que isso, é de constranger o convidado. Vários dos programas da Globo, levam o convidado a uma situação de constrangimento. O próprio Jô Soares fazia isso quando ele não queria favorecer. Por exemplo, nessa época, ele levou, na época do Fernando Henrique, com a disputa com o Lula, ele levou o Fernando Henrique lá e praticamente o Fernando Henrique entrevistou o Jô Soares. Fernando Henrique é que dizia as perguntas, é que falava o que queria e tal. E aí ele pega o outro candidato, eu não preciso nem ir muito longe, né? Os candidatos a governador, pegou o garotinho aqui, que ele estava irritado, e disse: eu não sei porque que me pediram para entrevistar ele, eu não sei o que ele tem a dizer, não sei o que. Ele foi depreciando a coisa. Não estou aqui defendendo o garotinho nem nada, não, estou só dizendo o seguinte, tô criticando a dinâmica que a Globo usa de constranger os convidados. E aí eu lhe digo, na sua opinião, isso é apenas uma praxe equivocada, ou é uma estratégia para favorecer somente aquilo ou aquele que a emissora deseja? A Globo tem um histórico de favorecimento dos candidatos que a beneficiam de uma forma ou de outra. A gente não pode ter inocência de achar que o que passa na Globo é efetivamente informação e verdade. A gente precisa buscar outros canais de informação, outras emissoras e também canais alternativos. A Globo tem um histórico de favorecimento e até de uma certa manipulação da opinião pública para que ela possa favorecer os seus interesses. E isso deve estar na cabeça do eleitor, do cidadão, para entender sempre com um filtro a informação que a Globo passa. Existe uma intenção, lógico, deliberada da Globo em favorecer determinada pessoa. Provavelmente deve favorecer o grupo do PSDB novamente nessa eleição. Bom, essa é uma coisa que eu ia lhe perguntar, porque eu não estou entendendo muito bem com quem a Globo está. Porque se queria favorecer o grupo do Centrão mais PSDB... E o PSDB hoje também está desgastadíssimo e reduzidíssimo em termos de importância. Mas tem o Centrão, e acho que o convite para a senadora Ana Amélia foi uma tacada bem dada do Alckmin. Não bem dada para a Ana Amélia, bem dada para o Alckmin, para a candidatura dele. Porque ela não precisaria disso. Ela é uma pessoa que tem um histórico de seriedade, de correção e tal. Eu acho que ela vai se enlamear com esse envolvimento aí. Mas tudo bem. Agora, eu nem sei porque também eles cercaram o Alckmin. Eles também cercaram e ficaram falando em negócio de desvio da Dersa, de não sei o quê, do metrô de São Paulo, não sei o que tem lá. Eles ficaram também rodeando esse tema, entendeu? De qualquer forma, eu não sei, eu tenho dúvida. Se o senhor me perguntar hoje, com quem a Globo parece que está querendo ficar, a quem ela parece que está querendo apoiar, eu não saberia dizer. Pode ser o grupo Centrão mais PSDB ou PSDB mais Centrão? Pode, porque o Ciro eu acho que não seria. Não. O Ciro não seria. Aliás, o Ciro é um louco. É um cara que ele não conversa, ele dá coice. Então, passional. Ele é passional, ele é mal educado, ele é grosseirão e tal. Agora, aliás, isso é o histórico dele, não é aqui não, no Ceará já era assim e tal. Mas se era o PSDB, a representação lá foi mal feita, porque eles também começaram a cercar com o negócio de corrupção e tal, e não exploraram exatamente aquilo que o doutor Felipe falou aqui agora há pouco. Qual é o seu plano para a saúde, para a educação, para isso, para aquilo e tal? Né? Quem deu não foi nesse programa, mas quem certa vez deu um bom enquadramento no Alckmin foi a Mariana Godoy. Ele dizendo assim, porque o problema do Brasil é falta de dinheiro. Aí ela disse, não, peraí, tenha paciência. O Brasil, a essa altura, já recebeu de imposto da população R$1 trilhão. Como é que é falta de dinheiro? E não houve quem dissesse a nenhum dos candidatos, por exemplo, o seguinte, o que o senhor vai fazer no sentido de acabar com mordomia do Executivo, do Legislativo e do Judiciário? Que emenda constitucional o senhor vai mandar? Aí vem a pessoa e diz, é direito adquirido. Nós sabemos que direito adquirido só alcança aqueles que já
adquiriram o direito. Quer dizer, os que vêm por aí não vão mais receber. Pode-se fazer isso? Pode, né? Sem dúvida, sim, é possível. A questão toda do posicionamento da imprensa e também dessa opção da TV Globo, que é a líder de audiência, de fato não ficou clara. Eu disse aqui há pouco que creio eu que se fará cumprir o histórico que ela já vem cumprindo nas últimas eleições, que é apoiar o grupo conservador. Eu acho que é esperar um pouco para ver, mas é essencial que o eleitor ele tenha a consciência de que ele é o dono dessa eleição. Ele deve ser o protagonista desse processo e deve ser o protagonista do governo. Ele não pode deixar nas mãos da imprensa ou de qualquer outro setor da sociedade a sua decisão. É refletir sobre o candidato, olhar as suas propostas, ver aquilo que você, eleitor, demanda enquanto necessidade e votar com consciência e não com influência. Doutor Felipe, eu ouso discordar do senhor em que a Globo tem estado sempre ao lado do grupo mais conservador. Ela tem estado sempre ao lado de quem está por cima. Quando o PT e o Lula estavam em alta, ela francamente ficou alinhada com o governo. Quando isso começou a perder esse espaço, o PT ou o Lula, ela aí sim se voltou contra o Lula, porque ela é muito infiel, a Globo é muito infiel. Mas ela não está sempre do lado conservador, ela está sempre do lado que está melhor, que está por cima. Muito bem colocado, Wagner, realmente. Muito bem. Essa pergunta ela veio a propósito do seguinte, do fato que não ficou muito visível a quem a Globo, a equipe da Globo pretendia beneficiar naquela sequência de entrevista. Já houve eleição em que ela trabalhou pelo Collor, nós já falamos disso aqui, houve eleição em que ela trabalhou pelo FHC, houve eleição em que ela trabalhou pelo Lula, enfim. Os entrevistadores foram agressivos com praticamente todos os convidados. Eu diria que, e já mencionei isso aqui, talvez tenha a exceção a essa regra, ou essa situação, seja do Roberto Dávila, que é um homem naturalmente elegante, e do Gabeira, que é uma pessoa ponderadíssima, equilibradíssima, e o Gabeira é uma pessoa muito elegante. O Gabeira é uma pessoa que tem muito estilo como jornalista, ele fez perguntas pertinentes, referentes à segurança pública e tal, mas nada de pessoal com o candidato. Muito bem. É possível acreditar que a Globo não tenha tido competência para organizar uma entrevista como essa? Eu creio que o Departamento de Jornalismo da Globo ele se perde cada dia mais em formar uma pauta que privilegia a informação. Muito preocupado com a parte editorial, ou seja, de poder imprimir nessa programação a opinião da emissora para conduzir a opinião do espectador, do telespectador, ela se perde sim nessa estrutura, nas organizações que ela faz para a sua programação, o que é lamentável. Eu acredito sim que a gente está diante de uma TV que hoje se vê incompetente, tanto é que não é essa líder disparada em audiência mais. A Globo, em muitos momentos na sua programação, ela patina e até perde para suas concorrentes. Com certeza isso tem acontecido. Eu queria fazer o seguinte, essa dinâmica de atrapalhar, porque ela atrapalhou muito os convidados, hostilizou e tal, mas ela aconteceu em relação a praticamente todos eles. Eu diria que um certo abrandamento em relação à Marina, talvez. Eu não sei se a Globo estaria tendente, ao contrário da sua opinião, a ficar mais alinhado com a candidatura da Marina e tal, que a Marina também está bem posicionada nas pesquisas e tal. Agora, particularmente, eu sei que eles hostilizaram o Ciro Gomes, o Geraldo Alckmin e o Bolsonaro. Esses eles hostilizaram mesmo. Mas foi precisamente o Bolsonaro quem deu um mata-leão na equipe toda e principalmente na Miriam Leitão. Ele foi acossado, porque com o negócio de ditadura militar, que ele sempre faz elogios e apoio ao período da ditadura militar, não houve ditadura, foi não sei o quê. Ele tem razão em alguma coisa quando ele diz que não foram os militares que foram lá dar o golpe, eles foram chamados para ocupar. E ocuparam e depois não devolveram. Mas ele aí responde dizendo que o Roberto Marinho, que é ela era o patriarca lá do grupo que está aí, tinha o Irineu Marinho acima dele, mas fez o Globo, o jornal. Todo o Império Globo foi sob o comando do Roberto Marinho. E ele disse, o Roberto Marinho, que é o fundador da Globo, Roberto Marinho fez um manifesto em 64, em abril de 64, ele fez um editorial no Globo, dizendo que ele estava apoiando mesmo, que ele era do lado e tal. Isso
deixou, vamos dizer assim, não só a equipe como a produção, mas principalmente a apresentadora vendido. Ô Sullivan, vamos ouvir esse áudio 1 que está aí, porque vale a pena ouvir. Olha que coisa mais ridícula esse momento do programa de encerramento. Fala, Gabriel. Eu queria que esperasse um pouquinho, porque tá... Mandou um abraço reto pro Gabriel agora. Em relação às declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre o Globo em 1964, o Grupo Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. Como todos os grandes jornais à época, com exceção da Última Hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe com o objetivo reiterado de Roberto Marinho 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou um editorial em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Nele, o jornal disse não ter dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiam o jornal na época e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país. E finaliza com essas palavras o editorial. Abre aspas. À luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro. Assim... Olha aqui, 2 ou 3 coisinhas. Primeiro, o constrangimento, o embaraço dela é perceptível. Ela leu mal, leu não, porque editaram para ela no ponto eletrônico e ela reproduziu. Agora, tem uns pontos aí interessantes. Por exemplo, o Roberto Marinho fez o editorial dando todo o apoio, primeira página. Aí ela diz, mas esqueceu o candidato de dizer que em 2013 tinha 10 anos que o Roberto Marinho havia morrido. Exatamente. Ou seja, eles foram... Quem é que estava no governo em 2013? O Lula. Então é o seguinte, eles foram renegar o golpe quando o presidente estava do outro lado, quando o presidente era do outro lado, o que também põe sob suspeita o valor disso aí, vamos dizer assim, dessa revisão, né, de posição do jornal. E tem um negócio aí muito engraçado, professor, porque ali ao final você vê que está um silêncio, mas o Bolsonaro está dando risada ali, ele tá rindo. Ele está rindo e ela diz, eu queria que você esperasse um pouquinho. Não, só um pouquinho. É porque estavam preparando a nota. Constrangedor. Constrangedor. Foi desmoralizante. Agora, eu queria só mostrar que o William Vac, que para mim é um dos jornalistas mais brilhantes ele pode ser um sujeito reacionário e tudo mais, mas ele é brilhante e é um sujeito de uma cultura, de um preparo incrível. Mas houve um episódio lamentável com ele. Ele foi apanhado fazendo uma brincadeira que ele achava que estava fora do ar, mas estava sendo filmado, e estava fora do ar, e aquilo bateu nas redes sociais e ficou uma posição. Mas a Globo já estava despedindo os profissionais mais caros, e ele acabou saindo da Globo, criou um portal para ele, que é o Painel, porque o Painel quem apresentava era ele. né? Painel WW. Mas aí o William Vac faz um deboche com essa situação da Miriam Leitão. Passa o áudio 2 aí rapidamente para a gente poder voltar a conversa aqui, por favor, Sullivan. Pessoal, vocês já pensaram terminar uma edição do Painel WW, os convidados sentados ainda ali, e aí eu falo assim, aguenta mais um pouquinho,
um momento. Eu queria dizer, em relação ao que o convidado acabou de dizer, abre aspas, que é fato, fecha aspas. Gente, eu não sei como é que vocês adjetivam isso, cada um adjetiva evidentemente como quiser, mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer aqui, dar um recado direto a todos vocês. É um comercial, é um promocional do painel WW. Eu me lembro da minha primeira frase no primeiro minuto do primeiro programa, que eu tenho essa alegria enorme de trazer nessas plataformas digitais. Eu não tenho chefe no ponto. Eu falo as coisas pela minha consciência, as pessoas concordam, discordam, aplaudem, xingam, mas eu queria a todos deixar um recado. Fiquem tranquilos, tudo que eu falo é por mim. Eu não tenho chefe no ponto. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal e como é que fala? Acionar o sininho. Tchau. Olha, esse deboche do William Wagner ele lavou o peito, porque ele devia estar, não sei se houve algum envolvimento, mas o programa foi o programa que ele fazia. O painel, era ele quem apresentava o painel, aliás, com brilhantismo. De qualquer forma, professor, para finalizar a nossa conversa por hoje, que o nosso tempo vai chegando ao final, eu quero suas considerações a respeito de todo esse quadro que nós vimos, do papel que a grande imprensa fez ridículo em relação vamos dizer, aos candidatos, que menos cuidou de esclarecer, informar e orientar, e mais de tomar partido ou de depreciar convidados. Wagner, eu deixo ao nosso ouvinte uma reflexão para que a gente possa analisar esse questionamento que você me faz. Ao longo da nossa história, nós tivemos sempre vários protagonistas nos momentos políticos mais importantes, seja da queda do Império, início da República Velha, Estado Novo, depois nós tivemos a redemocratização, depois tivemos ditadura militar e o novo período de redemocratização no país. E sempre houve algum protagonista. Esses protagonistas foram sempre membros de uma elite que comanda o nosso país. E nos últimos tempos a imprensa tem sido esse fiel da balança por ser justamente um protagonista que se insurge para determinar os caminhos que a política no Brasil vai tomar. Eu peço a reflexão do nosso ouvinte, dos cidadãos em geral, até a minha, a sua, de todos nós, para que a gente se coloque como protagonista da nossa própria história. E o momento está aí. Nós estamos a 2 meses de uma eleição importantíssima para o Brasil. A gente vem de um momento extremamente delicado na nossa política e a gente precisa ter sensibilidade para decidir sobre o melhor para nós, cidadãos. E a imprensa ela pode nos ajudar, mas tenhamos um filtro para saber que essa imprensa ela tem equívocos muito sérios que podem comprometer a informação e nos passar várias inverdades, várias notícias falsas. Então, por favor, nossos amigos, nossos ouvintes, nossos alunos, enfim, todos aqueles que nesse momento nos prestigiam, essa audiência maravilhosa que o Ponto Facultativo sempre tem, vamos entender, nós somos protagonistas da nossa própria história. Vamos dar crédito à imprensa dentro daquilo que a gente tem sensibilidade para apurar e vamos votar com consciência. O momento é esse e vamos, por favor, mudar a história do Brasil. Eu lhe agradeço muitíssimo por essas considerações, porque serviram e servem de orientação segura, de norte para as pessoas que estão um pouco perdidas, exatamente por esses escorregões, por esses tropeços que a grande imprensa tem dado. Eu ainda voltarei a conversar com o Dr. Felipe algum dia aqui, e várias vezes, eu espero, mas para nós falarmos de uma coisa que também me preocupa, Dr. Felipe, e que talvez pudesse ser esse o momento da gente começar vamos dizer assim, a buscar uma rota de saída para isso, que é o fundamentalismo que nós experimentamos na sociedade brasileira. Nós podemos discordar, nós dois somos exemplo disso. Sim. Mas nós discordamos com extremo respeito um pelo outro, e o que me parece é que as pessoas estão partindo para agressão sem nenhuma preocupação sequer de ouvir o que o outro tem a dizer. Eu posso continuar no meu caminho, que pode não ser o mesmo seu, podemos encontrar um caminho que nos leve a algum ponto em comum. Agora, nós não podemos tornar a questão das nossas dissensões ideológicas, políticas, nós não podemos tornar causa de inimizade entre pessoas
que não tem nenhum outro motivo para serem inimigas. Não é isso? Nós vamos um dia conversar sobre essa coisa do fundamentalismo que se estabeleceu na nossa sociedade de uma forma preocupante. Devo dizer, doutor Felipe, que foi um prazer recebê-lo aqui no Ponto Facultativo, que uma vez mais deixou esclarecimentos para a nossa audiência sobre o tema selecionado para hoje, mas tendo chegado ao final do tempo do programa, nós precisaremos encerrá-lo também. Quero agradecer pela participação na conversa de hoje ao doutor Felipe Nogueira Alves da Silva, como também agradeço ao público ouvinte pela sua companhia e audiência. Obrigado uma vez mais por sua participação no Ponto Facultativo, que, como o senhor já sabe, é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, por aquilo que sabem, por aquilo que fazem, por aquilo que conhecem, sempre trazem para o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Sullivan para o prosseguimento e encerramento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima semana neste mesmo horário e tenham todos um bom dia. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.